Eu queria convidar, então, para a apresentação sobre como aproveitar a imagem da Amazônia, o Ulisses Sabará, que é presidente da Beraca, e o Jadir Nunes, que é presidente da Associação Brasileira de Cosmetologia. Sabe que a gente vai passar um vídeo dos nossos patrocinadores aí. Um dia, o mundo inteiro vai celebrar a beleza da vida em todos os seus momentos. Um dia, cada pessoa poderá expressar plenamente sua individualidade. Todos verão beleza na diferença. Ninguém será discriminado. E todos serão amados pelo que são de verdade. Um dia, o Deus Tempo será visto como um aliado. Seremos belos em todas as idades. E a vida será longa e divertida. Um dia, todos verão que é através da relação entre mãe e filho que se cria um mundo de paz e amor. Um dia, toda criança poderá ser criança. Um dia, não existirá criança pobre. Um dia, não existirá pobreza. Um dia, todas as pessoas terão consciência da importância das relações. Para viver com prazer, para conviver, para a paz. Um dia, todo o trabalho vai enobrecer o homem e a mulher. Um dia, todo o trabalho será só prazer e realização. Um dia, a natureza será respeitada como a única fonte da vida. A água, a terra, o ar, é deles que vive a nossa civilização. Um dia, todos entenderão que nós vivemos da natureza e que ela vive em nós. Um dia, nossas cidades, nossas construções, todas as nossas criações serão belas, porque terão propósito e significado. Um dia, todo ato de comércio será oportunidade de enriquecimento mútuo e momento de aproximar pessoas. Todo produto terá a intenção de melhorar a vida. E todo serviço terá a intenção de servir. Um dia, toda empresa será uma riqueza da sociedade. A tecnologia se harmonizará com a natureza. E nenhum consumidor precisará se defender. Um dia, cada cidadão do mundo conhecerá seu valor. O valor de sua terra e sua tradição. E com orgulho, gostará da responsabilidade de cuidar do que é seu para si, para o planeta e para o futuro da humanidade. Um dia, cada pessoa saberá que é única e indispensável para a cadeia da vida e cuidará de si como cuida do outro e cuidará do outro como cuida de si. Nesse dia, a beleza da vida acontecerá naturalmente, o tempo todo, para todo mundo, em todos os lugares. Nesse dia, todos que acreditam na humanidade terão realizado seu sonho. E nós teremos cumprido nossa razão de ser. Tá bom. Então, passo a palavra, então, ao Ulisses Sabará, que é presidente da Beraca. Boa tarde mais uma vez. E já me perguntaram sobre a Beraca, eu vou falar só um pouquinho para esclarecer. A nossa empresa é uma empresa de ingredientes, não é? A Natura é um cliente, não é? Como Boticário e outras tantas, como a Vitaderm. Então, nós trabalhamos com aquilo que é o ativo
ou aquilo que vai dentro do ingrediente cosmético, né? Do seu shampoo, do seu creme. Né? E o nosso tema é como aproveitar a imagem da Amazônia. Então, eu coloquei como o meu tema pessoal, desafios e valores na tradução da imagem da Amazônia através de ingredientes naturais para a indústria cosmética mundial. Então, existem vários desafios e vários valores que eu queria comentar com vocês nessa jornada. A empresa, ela começou em 56 com meu pai. Nós somos 2 irmãos, 2 sócios, desde 78, né, quando ele faleceu, faz 30 anos que nós estamos à frente do negócio. Existem 3 divisões, uma divisão de tratamento d'água, outra de ingredientes para alimentos, e a minha divisão que eu administro, que a gente chama de Health and Personal Care, que é a parte de cosméticos. Né? E nessa divisão nós temos uma fábrica que fica em Ananindeua, na Grande Belém, dentro da Amazônia. É um investimento que nós começamos em 2001. Temos uma fábrica novinha agora, que fizemos de capital próprio, Luiz. E aquela história, né, dos apoios, né? Nós temos o pessoal da FINEP aqui que tem nos apoiado numa outra divisão, mas nem sempre a gente consegue o que a gente procura, a gente acaba tendo que remar sozinhos. Né? Mas está aí, desafios e valores na tradução da imagem. Então, o próximo slide, já foi passado alguma coisa com o Marcelo, mas apenas para citar alguns números, né? Pode ser o próximo. É a maior fonte de biodiversidade do planeta, 5% da superfície da Terra, 9 países da América do Sul, 60% no Brasil, não é? Próximo. 14 Alemanhas ou 20 Inglaterras dentro da Amazônia. É muito grande, não é? E eu quero estimular, né, aproveitar e fazer uma propaganda aqui, estimular você a conhecer a Amazônia. O Marcelo já falou isso, eu quero estimular. Principalmente a moçada, né? Você pergunta, já foi na Disney? Já foi na Amazônia? Não. E depois, quando vem o gringo, fala, não, o gringo está tomando a Amazônia, tiraram a Amazônia do mapa, lá nos Estados Unidos. Sei, e você fez o quê para mudar isso, não é? Então, no mínimo, vá visitar. Você vai ficar surpreendido com o seu país. São 7 mil quilômetros de rios e afluentes, 16% de toda a água doce do planeta. Não preciso nem falar que isso é um valor absurdo para daqui a uns anos, em termos de água potável. E uma densidade demográfica de 2 pessoas por quilômetro quadrado, ou seja, pouca gente mora lá. Né? Bom, então, agora, desafios. Próximo. Eu comecei dizendo a Amazônia é tudo isso, mas, então, a minha experiência, a minha empresa exporta para mais de 25 países, eu comecei levando essa imagem da Amazônia quando você chega diante de um cliente que olha para você e fala, meu amigo, espera aí, você está cortando, você está botando fogo, você está fazendo o quê lá? Qual que é o seu papel? As pessoas partem do princípio que a Amazônia ela está queimando. E é verdade, tem muita devastação, mas alguma resposta tem que ser dada a isso. Como vivem? Nós vimos lá 2 pessoas por quilômetro quadrado, mas essas pessoas elas vão viver. Se elas não viverem, elas têm filhos, elas têm futuro, elas precisam viver de alguma coisa e madeira dá dinheiro. Então, se ela cortar o metro cúbico da madeira, dá dinheiro. Então, ela corta. Ela quer expandir a área dela, ela vai lá e bota fogo. E isso é cultural. Alguma alternativa tem que ser apresentada, ou algumas alternativas. Não é uma só, não existe uma solução para a Amazônia, mas muitas, não é? E a gente propôs uma solução que são produtos para a indústria cosmética provenientes de produtos florestais não madeireiros. E aí eu estou falando em frutos, galhos, sementes, raízes, seivas, resinas, cipós e assim por diante. Acontece que a Amazônia é tudo isso, mas existem outras fontes de biodiversidade. Chegar lá só dizer, olha, eu sou da Amazônia e as portas se abrem, não se abrem. Pelo contrário, você precisa mostrar outras coisas para poder fazer negócio. O mercado exige mais do que exotismo, não é? Então, esses estudos, o que o Marcelo colocou, esses prêmios que ele ganhou, tem que ficar orgulhoso mesmo. Nós, brasileiros, temos que ficar orgulhosos mesmo, porque estamos pegando aquilo de mais rico que temos e transformando isso da maneira mais rica possível, colocando numa imagem lá em cima, não é? Outro grande problema desafio, né, da Amazônia, escala industrial.
Você vai e lida com a comunidade, né? Eu tive agora com uma pessoa do Banco Mundial que falou uma frase que eu não vou esquecer. Ela falou, Ulisses, nós enchemos a Amazônia de prensas, secadores e freezers. Nada aconteceu. E eu vou explicar um pouquinho o porquê disso, né? Então, começa-se projetos, os projetos não terminam. Existem muitas, como diz o outro, né, iniciativas, poucas acabativas, né? E cada ano tem novos projetos e nada se move. Então, a escala industrial, quando a gente visita uma empresa de porte, ele quer saber o seguinte, escuta aqui, amigo, você vai me fornecer, né? Eu vou fazer todo esse desenvolvimento. Um desenvolvimento numa indústria cosmética demora quantos anos? 2, 3, 4, 5 anos. Eu tenho uma empresa que eu visito na França, faz 5 anos, eu não vendi 1 quilo lá. O ano passado eu fui 4 vezes para a França. Tudo do bolso, certo? E amostra, e teste. Precisava de mais um teste, paga teste. Tem um produto que eu estou colocando no mercado nutracêutico, que é um mercado a ser explorado, muito interessante. Só que eu tenho que aprovar isso no AFSA, que é o FDA europeu. Então, só esse testezinho custa 50, 60 mil euros, fora os 2 anos que eu já perdi. E não vendi nada. Então, a confiabilidade, esta relação, foi dito aqui, não é? Como a Amazônia, ela cria esta imagem com confiabilidade. Infelizmente, se eu posso colocar entre aspíssimas isso, a imagem brasileira, ou felizmente, está marcada pontualmente nos empresários. Somos nós que somos o Brasil lá. Como eu vou me relacionar com os meus pares europeus, ou americanos, ou asiáticos, isto vai dizer o quanto o Brasil é confiável ou não. E mais, trabalhando com produtos amazônicos, o que eu entregar com qualidade é aquilo que vai aparecer. Certo? Por quê? Porque já existiram muitos aventureiros. Então, escala industrial realmente é um grande desafio. Como transformar projetos em produtos e ensaios científicos em realidade. Se você vai na Universidade do Pará, ou no INPA, ou no Guild, existem dezenas e dezenas de estudos e ensaios colocados lá na prateleira. Não sai dali. Não é? O tal do conhecimento tradicional que foi dito, né? Colocado. Excelente o que os índios sabem, as plantinhas, os chazinhos, beleza. Mas como transformar isso em algo industrial, algo que o mercado queira? Então, primeiro, desenvolvimento sustentável. Essa é uma boa resposta. É um ótimo negócio para toda a cadeia. Isso precisa estar na nossa cabeça. Desenvolvimento sustentável não é gastar dinheiro, é ganhar dinheiro. Se a gente fizer direito, todos ganham, inclusive o planeta e os nossos filhos, netos e bisnetos. Não é? Isso é bom para a empresa, é bom para o meio ambiente, é bom para a floresta, é bom para as pessoas que vivem lá. Então, como já foi dito, culturalmente, os ribeirinhos eles não têm todo aquele cuidado sustentável, porque nunca também ninguém pediu. Então, precisa limpar ali, e o mais fácil é usar um fósforo. Muito mais fácil do que pegar uma enxada e ter que limpar uma área grande. Também não tem recurso para fazer isso. Então, alguns paradigmas aos poucos estão sendo quebrados na Amazônia. Nós participamos, a Beraca participa de projetos junto com a Natura, por exemplo, já há 5 anos, em que, com excelentes resultados, né, de plantio no sistema agroflorestal, que é uma das respostas para a Amazônia. Então, desenvolvimento sustentável. Outro grande ponto a ser considerado são princípios e ações correspondentes. Ou seja, não adianta a minha empresa ter princípios. As ações dela deverão corresponder aos princípios que ela tem. Então, o que o inglês ou o americano chama walk the talk. Faça o que você diz. Não é? E eu botei ali o tal do greenwash. Isso aí, vocês sabem, existe uma tendência para produtos naturais muito grande. Então, está todo mundo comprando tinta verde. Não é? Todas as empresas químicas do planeta estão pintando a fachada de verde. Isso é uma brincadeira, uma piada, podem rir, inclusive. Então, é assim, processos químicos extremamente perigosos e danosos, hoje estão sendo transformados em verdinhos. Alguns, de fato, e outros só no papel. Esse
esse é o tal do greenwash, que vocês vão ouvir falar se vocês convivem com pessoas mais ambientalistas, naturalistas, verdinhas aí. Então, o segredo é fazer o que você diz que faz. E o gringo, ele tem um costume que é um pouco ruim para o picareta, ele vem ver. Ele visita. Então, eu recebo visitas semanais, às vezes mensais, né? O pessoal que a Apex trouxe dessa vez, que vai participar aqui, os repórteres que vão vir aqui conforme foi dito, estavam lá nos visitando ontem na comunidade Tomé Açu, às 5 horas lá de Belém, né? E eles vêm olhar para ver se o que a gente diz é verdade. Então é importante a gente ter essa linha, esse procedimento. Próximo, por favor. Novos desafios, além dos que eu coloquei, os desafios da floresta em pé. Né? Vocês já ouviram falar nisso, né? Valorizar mais a floresta em pé do que ela deitada, né? Então, ter mais valor naquilo que a floresta pode fornecer. Então, existem dois tipos de consumidores. Aqueles que acham que a floresta não deve ser tocada e aqueles que acham que ela pode ser aproveitada. Os que dizem que não pode ser tocada, a gente tem que remover as pessoas de lá, porque elas vão viver do quê? Certo? Agora, se houver um uso sustentável, adequado da floresta, ao meu ver, e ao ver da maioria das pessoas, isso é o mais adequado para as comunidades ali. Então, preservação ou exploração? É esse ponto que eu levantei. Então, para isso existe o tal do manejo florestal. Não sei quantos conhecem isso, mas manejo é a maneira correta de você manejar a floresta, né? De lidar com ela. Existem órgãos internacionais, o mais importante dele tem uma sigla FSC, que é Forest Stewardship Council, o Conselho de Manejo Florestal, e a BERAC é certificada. Ou seja, nós recebemos auditoria anual de uma pessoa que vem ver como nós lidamos com a floresta. As grandes madeireiras amazônicas, muitas delas têm o selo FSC, ou seja, elas cortam madeira. A gente fala, cortam madeiras. Pois é, mas existe um jeito certo de cortar madeira. Aquelas árvores que já estão caindo, as que estão velhas, uma árvore que você tira uma, nasce 10. Existem técnicas de engenharia florestal que os manejadores utilizam e o manejo, então, é muito saudável. Uma área manejada, para quem não sabe, ela é dividida em lotes, né? Mais de 20 lotes. Você começa a explorar o primeiro lote, dali o próximo ano você explora o segundo, e o outro ano o terceiro. Quer dizer que quando você voltar para o primeiro, vão ter passado 20 anos. A floresta ela vai estar muito melhor, porque você só removeu as árvores que iriam cair mesmo. Então é muito interessante o manejo. Então isso é muito interessante para o nosso trabalho. Por quê? Porque as madeireiras, elas trabalham com árvores, obviamente, mas não com os produtos não madeireiros, que são os frutos, as folhas, os galhos, não é? Então é aí que nós entramos, trabalhando com as comunidades que estão localizadas dentro das florestas dessas empresas e também trabalhando direto com as comunidades fora dessas florestas também. O nosso objetivo é trabalhar mais com as florestas manejadas. Falei do conhecimento tradicional, do conhecimento científico, falei do CEGEM, há pouco tempo atrás, nessa manhã. O CEGEM é o projeto de lei que regulamenta o acesso à biodiversidade brasileira. Qualquer produto que você queira explorar hoje, seja da Amazônia ou não, brasileiro, você deve aplicar, fazer, né, mandar um comunicado dizendo, vou trabalhar com esta espécie. Aí tem umas perguntas. Como você teve acesso a essa espécie? Quem foi o canal? Que tipo de repartição você planeja com estas pessoas, essa tribo, esses ribeirinhos? E assim por diante. Você precisa passar todos os detalhes do teu projeto. Vem a questão de patentes, que aí você deve combinar com o grupo que você está combinando, de quem você está tirando aquela informação, como você vai fazer. E aí eu queria parar nesse ponto que eu chamo de desenvolvimento aplicado. O Luiz hoje de manhã levantou um ponto aqui que eu acho que tem um pouco a ver com a nossa empresa. Qual é o valor da Beraca? A Beraca, ela começou como, no meu negócio de cosméticos, como distribuidora de produtos internacionais no Brasil, na época que o Brasil estava fechado.
começou a se abrir, várias empresas vieram nos procurar e a gente começou a distribuir produtos aqui. Então, nós ganhamos, como empresa, muito conhecimento técnico em como trabalhar com marcas internacionais e produtos altamente sofisticados. E sempre pensando na minha cabeça, o que eu posso exportar para esses caras, né? Da Alemanha, ou dos Estados Unidos, ou Japão e tudo mais. E com que padrão? Quando o país se abriu e essa oportunidade na Amazônia surgiu, nós compramos uma pequena empresa de professores da Universidade do Pará, que tinham aberto uma empresa de oleaginosa chamada Brasamazon. Nós demos um chamado banho de loja, né, na empresa, que era uma empresinha ali que estava capengando, ali tentando, né? Mas tinha grandes ideias, pessoas muito boas, mas faltava esse conhecimento que nós tínhamos adquirido ao longo do tempo. Então, conhecimento científico, conhecimento tradicional, mercado. Como ligar isto? Então, esse é o nosso papel. Nós somos pontes, né? Pessoas que conhecem o que o mercado quer e vão buscar na Amazônia o que a Amazônia tem para oferecer. Sabem o que a Amazônia tem para oferecer e vão levar para clientes que eles sabem que vão comprar. Então, eu chamo isso de desenvolvimento aplicado. São coisas ligadas entre si, mas que não se falam. E através do que a gente faz, inclusive da qualidade, porque é um outro problema, as comunidades elas são ótimas, elas produzem o produtinho bruto. Mas na hora da aplicação, o químico da fábrica, ele numa consciência ecológica dele termina ali. Porque se você entregar um ingrediente verdinho, depois um azulzinho, depois um amarelinho, ele fica louco, ele não consegue produzir. Você tem que estandarizar os seus ingredientes. E isso a gente faz. O que é difícil para uma comunidade fazer. Produto natural tem suas variações. E a geração de demanda. Aquela comunidade que produzia óleo de copaíba lá no Médio Purus, ela não tem para quem vender. Também isso é histórico na Amazônia. Faz-se projetos, isso aconteceu muitas vezes, fábricas inclusive, fabriquinhas bonitinhas, vai lá o governador e inaugura. Aí eles falam, bom, legal, inauguramos, tal, e agora nós vamos vender para quem, hein? Isso vende muito lá na Europa. Essa frase eu ouvi muitas vezes. Muito para quem? Quem compra? Quanto compra? Às vezes algumas comunidades nos procuram e falam, não, nós temos muito produto. Quanto você tem? 20 quilos. 20 quilos não é nem amostra. Não dá nem para começar. Entendeu? Então, essa diferença de escala, essa geração de demanda é um dos valores que nós introduzimos neste negócio. Próximo. Bom, agora os desafios e valores na relação homem-natureza. Eu quero explorar isso um pouquinho, né? Se fala muito no fair trade, né? E aí eu fiz uma... Ok. E aí eu fiz uma distinção entre o fair single business, que é você fazer um negócio, e você ter um trade, um negócio continuado. É diferente. Você vai lá na Amazônia, olha para o nosso comunitário e fala, olha, rapaz, você trabalha tão bem. Quando você pediu 5, 10. Aí você sai com aquela consciência tranquila, falando, rapaz, eu fiz um fair trade. Não, você não fez nada, você fez uma esmola, uma caridade, que, aliás, é um dos grandes problemas da Amazônia. Um fair trade envolve continuidade. É hoje, amanhã, é depois, porque aquele povo já foi muito explorado. Então, eles querem saber se você veio para ficar. Senão, ele continua fazendo o que ele está fazendo. Ele está plantando a mandioca dele, ele vai sair para pescar. Para ele parar e ir lá fazer um cultivo, uma coleta, você precisa dizer para ele que você é sério. Isso só o tempo diz. A organização. Em geral, eles não são organizados. E não são cooperativados. O amazônida, e diferentemente do europeu, aqui do sudeste e do sul, não existem cooperativas na Amazônia. São poucas cooperativas, algumas japonesas, as que deram certo. Então, é muito difícil eles se organizarem e sentar do lado do vizinho dele e achar que ele não é um concorrente, que ele é um amigo. Então, esse tipo de trabalho nós fazemos com ONGs. Então, chamamos ONGs, fizemos isso na Ilha do Marajó, e trouxemos o pessoal da Poema, que é a Pobreza e Meio Ambiente, uma ONG alemã, que destacou uma professora para ensinar, para
ribeirinhas pescadoras, que na entre-safra do peixe, ela poderia coletar sementes das praias. Nós ganhamos um prêmio, a Berac ganhou um prêmio BBC, chama The World Challenge, não sei quantos conhecem. Entre 940 projetos, nós fomos escolhidos entre os 12 projetos, justamente porque nós organizamos aquelas mulheres para viverem da coleta de sementes nas praias que eram simplesmente apodrecidas. E aí elas gostaram tanto da ideia que elas pediram mais um treinamento. Então, fizemos treinamento novamente de uma semana, fomos buscar nas casas, a maioria são caseiras dos sítios ali da Ilha do Marajó, que é um lugar turístico. Então agora nós organizamos uma cooperativa lá, que chama-se Copema Flima, nome que elas deram, né? Você tem que respeitar. É cooperativa dos produtos florestais, marinhos, blá, 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 blá. E elas estão muito animadas. E nós trouxemos um parceiro agora, estamos construindo uma sede para eles. Uma coisa está indo muito bem. Então, a continuidade, a organização, o cooperativismo é algo que é fair. Você ensina a pescar, você organiza, você forma líderes comunitários e não apenas vai lá e dá uma bolsa, alguma coisa. Quiserem saber, o grande problema nosso hoje na floresta são as bolsas, que traz benefícios, sim, mas pontuais, não é? A última vez que eu fui, penúltima vez que eu fui à floresta, eles inventaram agora uma bolsa bebê. Então nós temos adolescentes de 12 anos dando à luz para ganhar R$600. Muitas delas. O taxista que eu peguei disse que na casa dele ele está com 16 pessoas agora, sendo que acho que 5 ou 6 são bebês. Bolsa. Então, só para dar um exemplo que eu fiquei horrorizado, na verdade. Bom, um outro valor é a transparência. É lidar, assim, o comunitário, ele não é estúpido, ele é muito inteligente. Tanto que ele sobrevive na Amazônia e nós não sobreviveríamos, né? Ele está lá na floresta, vivendo com o que ele tem. E muito bem, por sinal. Então, algumas pessoas confundem e vão lá e falam com ele assim, meio, sabe, nós viemos aqui para falar com você, entende? E o cara fica olhando ali com aquela cara de... O que esse cara quer? Se não, eles são ribeirinhos, são brasileiros, são pessoas válidas, eles precisam de oportunidade. E se você lida transparentemente dizendo, meu amigo, é o seguinte, eu vou comprar o óleo de Buriti de você, e se você me entregar um óleo nessa qualidade, eu te pago 20% mais caro, ele vai buscar a qualidade. Agora, se você comprar tudo que ele produzir, você não está ajudando o cara a prosperar, tá certo? Porque ele te empurra, ele põe óleo diesel e te entrega, e paga aí, paga aí, paga aí. Não. Você mostra para ele que ele pode ter valor. Ele valoriza a própria pessoa dele e a comunidade dele. Então, a transparência. E a inclusão na cadeia de demanda. Eu faço questão de levar os meus parceiros lá, que eu trago até de outros países, para que eles olhem e os parceiros vão lá, levam os produtinhos cosméticos. Isso aqui foi feito com o seu olhinho. Ó. Aí o cara fica todo vibrante lá, não é? E ganha um shampoozinho e tal. Isso é tremendo. Eu tive o privilégio, e não me achem fresco por causa disso, mas de ir na Champs-Élysées, comprar na Yves Rocher um produto com óleo de andiroba, que eu conheço a dona Dadá, que é a coletadora da Ilha do Marajó, na Praia do Jubim. Você quer alegria maior do que essa, gente? É demais. Você vê a cadeia toda fechada. É muito legal. Desculpe, eu sou apaixonado pelo que eu faço. Bom, repartição de benefícios. Então, eu falei das bolsas e doações versus geração de renda. Gerar renda é mais do que dar as coisas. É promover o empreendedorismo. Estímulo ao empreendedorismo, está ali embaixo que não dá para ver. É um microcrédito que você participa. Você pegar e adiantar um dinheiro para uma comunidade é um risco. Por isso que eu tive 2 concorrentes na Amazônia, um deles já fechou uma fábrica lá. Por quê? Porque eu adianto um dinheiro. Isso na cabeça de um gringo que mora lá em Londres, complicado. Né? Mas eu tenho que confiar no líder comunitário e dizer, beleza, cara, eu estou te entregando 30%, eu venho buscar aqui. E não sei vocês, mas a minha experiência nesses 30 anos que eu trabalho é que tanto na floresta quanto no mercado internacional, em Paris, o que vale mesmo é olhar nos olhos. Você olha nos olhos do comunitário e diz, eu venho aqui buscar, e ele olha, então eu vou te entregar. Como você vai lá na L'Oréal e fala com o líder lá, e o cara olha e fala, não, nós vamos fazer.
Às vezes na selva até vale mais. Então, microcrédito, agregação de valor. Agregar valor ao processo. Às vezes as pessoas coletam sementes, como eu falei com dessas pescadoras. Ah, mas você precisa agregar valor ao processo. Sim, a dona Dadá tem 65 anos. Vocês querem que eu agregue o quê para a dona Dadá? Para ela está ótimo. Mas a filha dela é uma jovem que está estudando. Então eu posso agregar valor na família dela. Ela tem uma filha de 25 anos, que faz parte da Coprema Flima, e que ela pode fazer um curso, um treinamento dentro da minha empresa. Não é? Então são coisas que a gente precisa perceber. Às vezes a gente solta muito fácil o julgamento, né? E a gente precisa entender a realidade das comunidades também. Bom, próximo. Desafios e valores nos interesses econômicos. Então, até pouco tempo atrás, as parcerias na Amazônia eram organismos, organizações multilaterais, Banco Mundial, etc., e ONGs. Os resultados foram muito pobres, conforme eu já disse. Por quê? Porque os vilões do mercado, que somos nós, os empresários, estavam fora dessa cadeia. E o que eu chamei de diferentes competências. Nós, empresários, sabemos produzir. Nós podemos ensinar as comunidades a produzir bem. Nós sabemos fazer isso. Ao passo que uma ONG, o que ela pode fazer é uma organização. Ela pode treinar, ela pode fazer muitas coisas, mas não o que o setor privado pode fazer. Então, graças a Deus, dos últimos 10, até menos anos para cá, criou-se a necessidade de uma parceria tripartite, não é? Você tem o organismo, na verdade, 4, né? O organismo multilateral, fundiando, né? Você tem as ONGs organizando, o setor privado e você tem a comunidade. Por que não? Funciona. Funciona. Eu tenho casos para mostrar. Já cortaram o meu filminho que eu ia passar aqui. Infelizmente. Opa, beleza. Bom, aquela frase foi dita pelo Eduardo Braga. Em escala social, 100 litros de óleo de andiroba tem um impacto muito maior do que a venda de celulares e carros. Muito maior, gente. Então, nós trabalhamos com 2.000 famílias só na Ilha do Marajó, para vocês terem uma ideia. Próximo. Esse é um case de sucesso, que eu não vou poder passar o filme para vocês. Fala para eles lá. O filminho está aí. É excelente o filme. Mas diz o seguinte. Estou falando. São 6 minutos de filme. Mas qual era o Luiz que sabe? Vamos passar. Tem muita propaganda, não? Não. É propaganda de uma empresa. Só, mas assim. Só sua? Não. É um cliente. É um cliente. Mas eu acho que não tem problema nenhum. Tá bom. Tá no mercado. Vamos lá. Sei lá, vocês que sabem. Eu não estou aqui, vocês que sabem. Bom, atividade. Comunidade que eu estou falando, essa que vocês acham que vão ver o filme, é Panacauera e Garapé-Miri. Fica 4 horas de carro, mais 2 horas de barco, lá de Belém. Atividade pesca e açaí. Né? Oportunidade Buriti. Gente, açaí é sazonal, dá no segundo semestre do ano. Esse ano a safra está um pouco atrasada, mas segundo semestre. O resto do ano, a comunidade não tem o que fazer. Pesca, tem até uma fabriqueta lá, fechada, para fazer polpa. Eu fui lá e com o meu pessoal descobrimos que a região é rica em buriti. Buriti dá exatamente na entre-safra do açaí, ou seja, no primeiro semestre. Certo? Bom, consultamos a comunidade, são ali os passos. Eles toparam, treinamos a organização, se organizaram, treinamos para a certificação, são certificados orgânicos, nós pagamos preço premium por isso, que nós introduzimos, treinamos para a produção. O investimento da minha empresa, treinamento, secadores e equipamentos para produção. O estágio, 3 anos começamos isso. Resultado, preservação, uso múltiplo sustentável da floresta. Bom, próximo e último. Evolução, em reais, 0, que era o que eles faziam, 0 de dinheiro. Nós começamos comprando o fruto do buriti a 30 centavos o quilo. Depois fornecemos secadores, eles secaram e fizeram uma farinha. Nós compramos a 1,80. Depois, culturalmente, eles não produzem óleo de buriti. Eu trouxe 2 pessoas do Centro-Oeste que os ensinaram a fazer óleo de buriti. Nós compramos a R$15. E depois, com a certificação orgânica, R$18. Tá bom, gente? Veja,
R$18 um litro de óleo de Buriti. Isto é fair trade, 3 anos de trabalho agregando valor no processo, tá certo? Só tem mais um slide lá na apresentação, que aí eu estou terminando mesmo, que é só botar o próximo aí. Ele é simples. Obrigado. Bom, eu passo a palavra então ao Jadir Nunes. Boa tarde a todos. Agradeço o convite para estar participando desse evento, desse debate, desse fórum. Pode passar o próximo, que é o título. Isso, obrigado. Primeiramente, eu gostaria, em nome da diretoria da ABC, Associação Brasileira de Cosmetologia, agradecer o convite e primeiramente, gostaria de só rapidamente explicar, para quem não conhece, o setor de cosméticos, no Brasil, ele tem 2 associações. A associação ABPEC, que já foi citada até aqui na palestra da Apex, que é a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmético, que congrega as empresas do setor e tem o foco principal em toda a questão tributária, questão comercial, exportação e levar os produtos para o exterior, como foi muito bem falado pelos programas de feiras, etc. E, então, é uma associação que congrega as empresas. A ABC é a outra associação do setor, e que é uma associação que congrega os técnicos da área cosmética. É uma associação sem fins lucrativos, toda a sua diretoria, todo o seu conselho é composto por profissionais da área cosmética que trabalham em outras empresas, ou prestam consultorias, enfim, e no seu tempo vago se dedicam à causa do desenvolvimento da ciência cosmética brasileira. Então, no fundo, é uma associação que tem como missão a capacitação e atualização constante dos técnicos da área, através da promoção de cursos, congressos. Então, a gente acredita que, capacitando o profissional, ele vai desenvolver produtos de qualidade, e esse produto vai ser alavancar e vai levar as empresas ao patamar que hoje estamos, né, como já vimos, em 3º mercado mundial. Então, quando nós fizemos essa apresentação, eu já no primeiro slide já estaria praticamente resumindo toda a palestra. Eu poderia ter vontade até de eliminar todas as outras telas, ficaria com essa, já estava tudo certo. Porque, na realidade, o que a gente vai abordar aqui... Então, como eu falei, a nossa visão é uma visão técnica, é a visão do formulador, de quem está desenvolvendo o produto. Então, é essa visão técnica que a gente vai passar aqui, como aproveitar a imagem da Amazônia e com o olhar vamos dizer, do formulador de um produto cosmético. Então, como nós visualizamos o aproveitamento dessa imagem? Bom, a primeira seria você indo na natureza. No caso aqui nós estamos focando, né, o fórum na Amazônia. Você estaria buscando a sua fonte, né, natural, a sua planta. Mas aí, obviamente, sabendo os usos folclóricos, históricos e tradicionais. E numa segunda etapa, quer dizer, primeiro fazendo uma seleção adequada da planta em si, da parte utilizada, etc., de uma maneira, como já foi bem colocado aqui pelos nossos palestrantes, fazer uma purificação, fazer um estudo e determinar o que seria, que substância que estaria, que ativo, que ingrediente ativo ou uma mistura de ingredientes ativos daquela planta que estaria relacionado com aquela atividade. Então, a gente estaria trazendo para o momento já da parte folclórica para a parte científica. E, a partir do momento que você sabe, já tem um extrato, alguma coisa assim, você vai incorporar esse ingrediente no seu produto cosmético, na sua formulação,
E através aí vem o design da embalagem e todos os apelos de marketing, de divulgação, etc. E, no final, a gente vai estar tendo um consumidor que vai utilizar aquele produto, que vai conter toda essa história aí, que geralmente, concordo com o Ulisses, leva no mínimo uns 2 anos. E qual a melhor imagem que a gente possa ter? Essa imagem de um consumidor feliz. E realmente ele usou aquele produto, ele percebe a eficácia, realmente ele foi à busca daquele produto e se encantou com ele, e está alegre, feliz, e com certeza vai voltar a comprar e vai ser um produto de sucesso. Então, no fundo, a imagem, seja a imagem do produto, a imagem da empresa ou da própria Amazônia, etc., vai depender desse processo. Então, é esse processo que a gente vai desenvolver agora um pouquinho mais, mas no fundo é isso. Resumindo, a boa imagem vai depender de como nós administrarmos e gerenciarmos cada etapa desse processo, chegando na satisfação do cliente final. Ok? Próximo, por favor. Próximo. Bom, como eu já coloquei, a nossa preocupação, o nosso enfoque é na parte educacional, no fundo. Então, eu busquei na literatura aqui, no noticiário atual, alguma coisa falando sobre inovação, né, o processo de inovação no Brasil como um todo. E tem um estudo do Banco Mundial, que foi apresentado dia 12 desse mês, que apontou 3 causas de deficiência no nosso país nessa questão de inovação como um todo. Então, a primeira causa, o ensino básico precário, que, consequentemente, vai originar um profissional pouco qualificado. O segundo, universidades distantes do setor produtivo, quer dizer, a universidade voltada mais para conhecimentos teóricos do que conhecimentos aplicáveis em tecnologias, né? E terceiro ponto, a tradição nossa de importar e fazer adaptações, adaptar as tecnologias em vez de criá-las. Então, seriam esses 3 pontos que foram levantados nesse estudo aí do Banco Mundial. No final do artigo, aí vem uma citação que existem exceções, né? No caso da Petrobras e Embraer, que seria que teria uma outra visão, imagem, etc. Mas, no geral, e eu acredito que o setor de cosméticos, de beleza, ele se enquadra, de certa maneira, nessas deficiências, e nós estamos trabalhando para contornar e tentar mudar esse cenário. Ok? Próximo, por favor. Continuando nesse estudo do Banco Mundial, vem outros dados interessantes. Publicações de pesquisa. 2% das pesquisas em revistas e jornais internacionais são do Brasil. Quer dizer, aí é um ritmo bom, estamos num patamar bom de publicações. Em termos de publicações, estamos bem. Agora, em patentes, é até abaixo. Abaixo de 0,04% das patentes internacionais são brasileiras. Então, é um ritmo muito, muito mais baixo. Então, isso já dá um diagnóstico para a gente muito interessante. O pessoal, principalmente da universidade, está mais preocupado em publicar do que em patentear, num determinado momento. Então, isso vai reflete em todo esse processo que a gente vai ver e está intimamente ligado com essa visão de inovação que a gente deveria ter desde os bancos de escola, né? Por exemplo, a China, a Índia e a Coreia focam investimentos em pesquisas nas áreas tecnológicas. Abrindo parênteses aqui, a gente vem participando de congressos internacionais da área já há alguns anos, e no caso da área cosmética, a Coreia ela é incrível, ela está dominando junto com o Japão
A maioria dos trabalhos científicos da área hoje vem da Coreia, Japão, depois vem França, Estados Unidos, mas é uma distância muito grande. Eles estão investindo muito no caso da Coreia. No nosso caso cosmético, Índia e China não estão. Não, eles não fazem parte nem da federação, por enquanto. Então, eles estão totalmente à parte do nosso setor, por enquanto. A China provavelmente vai entrar agora, a gente vai ter um congresso internacional em outubro, e a China vai estar entrando agora na federação, né? Mas a Índia não tem nem previsão de entrar. A Rússia já está, no caso dos BRICS, né? Bom, no Brasil, 19% dos estudantes estão nas áreas de ciência e engenharia, ao passo que Chile tem 33% e China 53%. Então, uma diferença bem significativa, né? Dessa questão ainda do focar em ciências aplicadas e tecnológicas. E, finalizando, existe um outro levantamento, aí é do Núcleo de Inovação Tecnológica da Unesp, que, com dados do INPI, que as universidades representam 0,78% do total de patentes no país. E tem 50 mil pesquisadores. Olha a relação, né? 50 mil pesquisadores originando 0,78 de patentes. É muito pouco. Realmente é muito pouco. Nos falta essa cultura de patente mesmo. Próximo. Bom, isso que eu falei é geral, né? O cenário. Agora vamos qual o cenário atual do nosso setor mesmo, né? Nós estamos num período de franco crescimento econômico do mercado da beleza. Esse crescimento, como já foi mostrado aqui pelo Marco Aurélio, né, da Apex, o Brasil hoje é o terceiro mercado mundial, com crescimento acima de 20%, e esse processo já vem há 12 anos, mais de 12 anos. Nós estamos crescendo acima de 10% ao ano já há mais de 12 anos. Então não é o sonho de uma noite de verão, não é. É um trabalho que vem se sustentando, isso que é importante. E a gente está cada vez mais se aproximando dos Estados Unidos e Japão e se afastando dos outros. Então, a gente está ficando realmente num patamar bem isolado. E, além obviamente, de todo o processo que foi apresentado do trabalho da BPEC com a Apex, a ida no internacional, etc., antes disso, existe toda uma preparação e uma cultura também de desenvolvimento de produtos no país. Então, hoje nós temos, no ranking das 20 ou 30 maiores empresas mundiais, nós temos 2 brasileiras. E isso, há 15, 20 anos atrás, era impensado, né? A gente estava numa posição totalmente acomodada, que éramos no mercado de multinacionais. E hoje não. E eu vou mostrar mais para frente aí quais seriam as etapas chaves, né, para desenvolvimento de produtos, e é o que as empresas estão fazendo. E então o cenário atual do nosso setor é positivo, e todas as empresas e interessados, né, nesse mercado devem ficar otimistas, sim. Todos sabemos da grandiosidade da flora nacional, em especial da amazônica, o que permitiria um desenvolvimento ainda mais expressivo. O crescimento dos trabalhos científicos, assim como o número de patentes, não vem acompanhando o mesmo ritmo do mercado. Isso nos preocupa. A gente está fazendo um trabalho muito forte na área científica para tentar mudar isso aí. Porque pode chegar um momento que a gente pare ou até venha a cair nesse ranking por não estar conseguindo inovações. Então, falta desenvolver no país, no nosso setor, um sistema, um processo de inovação, pesquisa e desenvolvimento mais arrojado, mais firme e para suportar esse crescimento de mercado. Próximo, por favor. E como é que a gente faria isso? Tem que investir nas etapas chaves do processo.
Então, seria a etapa botânica, então realmente selecionar, prospectar, identificar exatamente qual a parte da planta, etc., e ver toda a questão da rastreabilidade da cadeia, da demanda. A etapa química também, trazer a questão da fitoquímica, analisar qual o ativo, os ativos, criar padrões analíticos para ter a estandarização, que o Ulisses falou muito bem. Como é que você vai padronizar se você não tem padrões para comparar, né? Então é fundamental criar padrões analíticos. A etapa farmacológica, que seria a confirmação daquela ação do uso popular. Pô, isso aqui é bom porque é anti-inflamatório. Tá, mas e vamos confirmar isso fazendo umas avaliações, como o Marcelo colocou bem, com equipamentos, de uma maneira científica, né? E a etapa toxicológica, que é a segurança de uso, a dose-resposta, quando os fornecedores passam para a gente, olha, tem que usar de 2% a 5%, tem uma razão de ser, né? Então não vamos usar 10%, porque a gente quer que faça mais efeito, que seja bom, não é assim? Então a questão toxicológica é importante, tem que ser seguro o produto e nas condições de uso. Próximo, por favor. E focar em patentes. Aí a questão de patentes é fundamental, a gente viu que estamos falhos aí. Bom, falando de patente, em primeiro lugar, o produto final cosmético, ele não é passivo de patente. O produto cosmético como um todo não dá para patentear. O que a gente consegue patentear é o produto natural ou extrato, no caso da Amazônia, in natura, assim como fórmulas. Isso sim é patenteável. Trouxe o caso do cupuaçu, que no final de 2002, 2003 foi muito falado, né, na questão, só para ilustrar. Na época, né, em 2003, existiam 6 patentes, de 98 a 2002, sendo 5 do Japão e uma da Inglaterra. Inclusive, os japoneses registraram as marcas cupuaçu e cupulate, que é o chocolate que vem do cupuaçu, foram registrados no Japão, Europa e Estados Unidos. Então, a gente não poderia usar o nome cupuaçu para nada. E em 2002, por exemplo, a Amazonas exportou 50 toneladas de semente de cupuaçu para o Japão. Então, veja bem a relação, né, de tonelagem com patente, com a proteção, etc. Existem outros casos de copaíba, nós não vamos falar, nem é questão de polemizar se é biopirataria, não é essa a intenção. A intenção aqui é o que eu coloquei em vermelho. Demonstra o potencial econômico da nossa biodiversidade. Ponto. É isso que demonstra. Se está indo 50 toneladas de semente para o Japão, eles estão vendendo muito cupulate, lá chocolate, outras coisas. E por que não nós deveríamos estar vendendo esse chocolate, não eles? Então, a gente acaba sendo um exportador da semente e o produto final fica com outros. Então, a gente é só uma reflexão da importância da gente investir em patentes aqui no país. Próximo, por favor. E qual seria essa visão inovadora? Hoje, o que a gente percebe no cientista brasileiro é uma visão um pouco adolescente, uma visão de curto prazo, uma visão apaixonada. Então, ele acaba a faculdade, aí lá vou fazer um mestrado, vou fazer um doutorado, aí ele publica, aí ele casa e vai fazer outra coisa. Entendeu? Então, é mais ou menos o que o Marcelo até tocou nessa questão, né? Ele quer publicar, ele quer ver o nome nele numa revista, aí tá bom, já publiquei, eu vou casar, vou vender, sei lá, coco na praia, beleza. Então, é uma visão adolescente, é aquela coisa de curto prazo, ele quer acabar logo porque vai casar, ou vai viajar, ou vai fazer alguma coisa, e quer publicar logo para acabar, e não tem uma visão a longo prazo. Então, a primeira coisa, precisa mudar essa visão. Tem que ter uma visão mais a longo prazo, uma visão profissional, né? Paralelamente, temos que desenvolver infraestrutura, receber investimentos, obviamente, e ter a cultura de patentear primeiro e publicar depois, que é o que o pessoal lá fora tem. Primeiro patenteia, protege, depois vai publicar, fazer o oba-oba. Aqui não, a gente faz o oba-oba antes, né? E
Bom, incentivos, programas governamentais focados para os pesquisadores, a questão do CEGEM já foi levantado, muito legal. Então, ter coisas como o CEGEM, mas levar isso mais para as faculdades e tal, ter essa visão de patente lá na faculdade. E parcerias, empresas, universidades, é que a gente está vendo aqui vários exemplos, eu nem vou me estender, porque já está mais claro que esse é um caminho também. Mas eu acredito que a visão, por exemplo, geralmente quem está nessa área é químico, é engenheiro químico, é farmacêutico, sei lá, dessas áreas. Seria interessante as faculdades ter o pessoal da área jurídica, de repente, porque às vezes, o pessoal às vezes não patenteia porque não sabe nem como fazer uma patente, não sabe como montar uma patente, ou fica com medo, acha que patente é coisa que vai dar processo, sei lá. Então, o pessoal da área de saúde ter um suporte, de repente, na própria universidade para saber fazer patentes. Próximo, por favor. Então, finalizando, o processo de inovação é um funil de inovação. Então, ele vem, todo o que eu falei aqui da etapa botânica, química, farmacotoxicológica, seria a boca desse funil, que seria toda a prospecção das plantas, etc. Depois vai afunilando, vai vendo o que é viável, não é viável, aí parte para desenvolvimento e sai o produto no mercado com toda a estabilidade, segurança, eficácia e registro. E aqui a patente tem que vir logo em seguida, aqui, logo que você detectou alguma coisa, já patentei. Tá? E sempre a interface em todo o circuito com universidades e centros de pesquisa, tanto aqui no começo, como depois para fazer as avaliações e todo o processo. Então, essa é uma visão, a visão inovadora é uma visão mais profissional. Próximo. Próximo, acho que é o último. Então, como aproveitar a imagem da Amazônia? Resumindo aqui o que eu coloquei. Ter essa visão inovadora e profissional em todas as etapas de inovação, pesquisa e desenvolvimento, todo o processo. Pesquisar e patentear ingredientes, extratos e formulações. Terceiro, desenvolver produtos cosméticos com qualidade internacional, seguros e eficazes, com todos os testes, porque para dar aquela satisfação do consumidor final que a gente já falou. Não só considerar os extratos, o ativo, mas considerar também sensoriais, como foi falado aqui da caipirinha, né, o cheiro, o sensorial, fragrâncias, né? E a embalagem, hoje também o próprio sensorial da embalagem deve ser considerado, não só o visual, o sensorial também. Às vezes colocar alguma coisa de casca, não sei, uma coisa... Tá? E, finalizando, aí marketing, realmente as ações de marketing e divulgações que valorizem todos esses atributos e fortaleça cada vez mais a imagem da Amazônia. Tá bom? Muito obrigado. Aí tem meu e-mail, o próximo, qualquer coisa, estamos à disposição para qualquer esclarecimento. Muito obrigado.